Sou Douglas. Hoje vou apresentar sobre pensamento computacional, desafios e estratégias da implementação no ensino básico. Essa é uma atividade proposta pela disciplina Produção de Textos Técnicos e Acadêmicos, a TEC 503, ministrada pelo professor Antônio Augusto. Essa é uma atividade de seminário. Esse vai ser o roteiro de apresentação, então eu vou introduzir um pouco o tema, os conceitos básicos, falar um pouco sobre os desafios e possíveis estratégias de implementação, sobre ferramentas e sites que podem ser utilizadas, para a implementação do pensamento computacional, concluir e apresentar para vocês as referências. Ainda nos anos 80, Simon Papert associava o aprendizado com a computação. Então ele imaginava algo sobre a utilização de criação de ferramentas, do computador para a aprendizagem do aluno, para a aprendizagem do estudante. E isso parecia um pouco com a ideia de Piaget, de Jean Piaget. Então, o Piaget ele falava sobre a cultura maker. Ainda não tinha esse nome na época, mas era o aprender fazendo. Então, era criando, desenvolvendo, em que o estudante conseguia ter mais resultados positivos referente àquela atividade. Então, Simon Papert ele acreditava nisso, só que utilizando conceitos da computação, utilizando o computador. Ele percebeu que o computador poderia ser utilizado como uma ferramenta não somente para pesquisar e obter esse conhecimento passivo, mas também de maneira ativa, e sim para criar, para desenvolver processos. E aí o Simon Papert ele desenvolve a teoria do construcionismo, e é bem parecida com a teoria de Piaget, que é o construtivismo. Está mesmo associado, só muda que o Papert ele traz essa situação da utilização da computação. Então, a TIC Educação em 2020, ela traz uma informação muito importante para as escolas, que é o nível sobre pensamento computacional, sobre o conhecimento do pensamento computacional no ensino básico. 68%, dos professores, de acordo com os gestores, têm a falta de habilidade do pensamento computacional, em utilizar o pensamento computacional como abordagem pedagógica. Porque o pensamento computacional ele é uma abordagem pedagógica em que ele associa fundamentos da computação, pilares da computação, com a aprendizagem de maneira interdisciplinar, utilizando em qualquer disciplina, em qualquer matéria, da área de matemática, da área de ciências humanas, da área de ciências da natureza, de linguagens, de maneira geral. Então, o pensamento computacional ele consegue abordar todos os mundos utilizando pilares da computação, sejam eles o reconhecimento de padrões, a abstração de informações, a criação de algoritmos. Então, esses são alguns dos pontos, alguns dos pilares do pensamento computacional. Quando a gente fala sobre o PC, a gente associa também outros mundos da tecnologia. É o mundo digital, tecnologias digitais, utilização de ferramentas da internet, de redes de maneira geral, e como é que a gente deve lidar com essas ferramentas e com esses materiais. Além disso, em contrapartida, na verdade, a essa pesquisa da TIC Educação, em 2018, a BNCC fez a publicação. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, então ele fez uma publicação de atualização dessa base, que é responsável por trazer diretrizes para as instituições de ensino básico, trazendo o pensamento computacional. Então, de 10 diretrizes gerais de todo o ensino básico, 4 citam explicitamente a tecnologia digital ou pensamento computacional. E todas as outras 6 conseguem ser aplicadas com pensamento computacional. Então, a BNCC deixa bem claro que a partir dessas novas implementações, da implementação do novo ensino médio e da atualização do ensino fundamental e do ensino infantil, é necessária a utilização de uma abordagem pedagógica que esteja associada com o conhecimento ou com os pilares da computação. Não é à toa que a TIC Educação, na mesma pesquisa, ele também demonstra que cerca de 80% dos estudantes estão ligados em redes, nas redes de internet, por meio de redes sociais ou por outro tipo de contato. Então, existe uma grande necessidade, uma grande demanda dos estudantes em ter um ensino, em ter uma aprendizagem associada com essas tecnologias, visto que elas estão tão intrínsecas no seu dia a dia. E aí, com isso, a gente traz alguns desafios e algumas estratégias de implementação do pensamento computacional. O pensamento computacional ele pode ter dividido nesses desafios
em dois, no fator humano e no fator computacional. Quando a gente fala sobre fator humano, a gente fala muito sobre a falta de habilidade e a falta de percepção da importância de implementação. O fator computacional, ou fator estrutural, ou fator tecnológico, ele está associado com a falta de estrutura para a implementação do ensino computacional. Então, a gente tem esses pilares, né, do pensamento computacional, mas eles também podem ser aplicados de uma outra maneira. Essa é uma das resoluções para o fator computacional. Então, se a instituição não tem uma estrutura para poder fazer a implementação, a gente pode pensar um pouquinho na computação desplugada. A computação desplugada, ela utiliza conceitos da computação para atividades que não vão precisar de computador, não vão precisar de celulares, dispositivos, de maneira geral, não vão ser necessários. Então ele vai conseguir aplicar conhecimentos ou reconhecimento de imagens, utilizando representações de pixels, criação de jogos por tabuleiros ou xadrez, utilizando estratégias da computação. Então ele consegue fazer inúmeras atividades que conseguem associar esses conceitos com essas criações. E aí ele consegue fazer essa relação. Existem inúmeras publicações atuais sobre essas atividades, mas o próprio Computação Desplugada, ele é um livro que ele traz mais de 20 atividades em vários níveis, do mais básico ao mais avançado, de meios de implementação desse pensamento computacional de maneira desplugada, né? De maneira sem as estruturas tecnológicas, sem a estrutura computacional dentro das instituições. Mas, por outro lado, imaginando, né, que uma instituição ela tem esse fator computacional, tem essas estruturas, a gente já tem algumas ferramentas, alguns sites que se baseiam nesses pilares para a apresentação sobre os conceitos da computação, que já vou falar um pouquinho sobre eles. Mas o fator humano, na verdade, ele tem uma outra preocupação, né? Então, o fator humano ele é uma outra preocupação também importante, que é a falta de habilidade dos professores. Até porque não adianta uma instituição ela ter toda a estrutura do mundo, se os professores não vão conseguir abordar esses temas com os seus alunos. Então, é necessário uma formação para esses professores de responsabilidade da instituição ou da secretaria municipal, estadual de educação ou até das instituições de ensino superior em realizar atividades extensionistas para apoiar esses professores do ensino básico na realização, na criação, no desenvolvimento, né, de conhecimento acerca do pensamento computacional e em como aplicá-lo para os seus alunos. Mas voltando sobre as ferramentas e os sites que se baseiam, já vou na conclusão também, a gente tem o Scratch, que ele foi formulado pelo MIT. Então ele utiliza conceitos de blocos de programação para criar interface gráfica. Ele consegue criar jogos, criar apresentações, criar vídeos, tudo isso com a utilização de imagens, sons, variáveis, operadores, controles e toda essa associação entre esses elementos dentro de blocos. Tem o App Inventor, ele também é do MIT, e ele tem uma função parecida do Scratch. A diferença é que ele vai realizar, vai ter resultados, né, para aplicativos de mobile, né, aplicativos de celular no formato, na extensão APK. Então você vai conseguir fazer relações também entre esses blocos, vai conseguir visualizar essa interface gráfica em tempo real e vai conseguir baixar esse aplicativo para instalar em algum dispositivo. O Code.org ou Code.org, ele é uma plataforma, um site, né, uma plataforma que ele consegue utilizar de várias ferramentas para conseguir associar esses pilares. Então, ele tem cursos de maneira geral, atividades sobre computação, e ele também tem as partes de jogos, onde as pessoas conseguem fazer jogos, criar jogos, ou simplesmente jogar esses jogos, utilizando conceitos da computação de maneira geral. A ferramenta BigCrowd, ela é uma ferramenta para competidores de maneira geral, né? Então, ele tem um banco ali de questões associadas com a competição, né? De competições estaduais, municipais, mundiais, para a galera da programação. Mas também ele tem uma parte que ele consegue ser mais da instituição, né? Onde o professor ele consegue criar uma lista de alunos, consegue passar algumas questões para esses alunos ou até mesmo criar e consegue verificar em tempo real como é que está a recepção, como é que está o desenvolvimento desses alunos com essas questões. Então ele é uma ferramenta que um professor consegue utilizar tranquilamente para poder obter esses resultados de maneira gráfica, de uma maneira bem organizada. O
O RoboMind, ele parece um pouquinho com Code.org em alguns pontos. Ele é um jogo de maneira específica, onde você consegue realizar funções com um robô utilizando também alguns blocos de código. O Code Combat, ele é uma plataforma também de jogo RPG, onde você consegue fazer desafios, né, e obter recompensas, mas todo esse processo é feito através de linhas de código. Então você precisa escrever alguns códigos que você aprende durante o jogo, não se preocupe, e para conseguir desenvolver, passar dessas fases ou obter recompensas. A gente tem o Minecraft também, esse talvez seja o mais popular dessa lista, que ele é um jogo também fundamentalizado em blocos, onde você consegue construir. Ele tem 3 modos, um modo de sobrevivência, de criatividade e um modo de aventura, onde você consegue construir, quebrar, montar, e você consegue utilizar alguns conceitos, né, pilares da tecnologia no processo de criação ou desenvolvimento de alguma atividade dentro do Minecraft. Além disso, ele também tem uma edição de educação, Education Edition, onde você consegue codar um pouco, né, sobre o Minecraft. Então você consegue criar linhas de código referente a aprender sobre, na verdade, né, criar linhas de código referente a construções, tal qual o Minecraft faz. E a gente tem o Roblox também. Ele também é uma plataforma de jogo onde você consegue entrar em salas, em jogos já criados, ou consegue também desenvolver o seu próprio jogo. E isso é interessante, você consegue fazer montagens de blocos, né, pensando de maneira algorítmica para conseguir realizar alguma atividade dentro dele. E, voltando aqui para a conclusão, o pensamento computacional, né, ele foi o tema, né, o conceito, ele foi dado em 2006 por Janet Wing, né, na publicação de seu artigo na universidade em que ela trabalhava. E ela já percebia que existiriam alguns problemas, né, na implementação do pensamento computacional, de maneira geral. Ela não imaginava, talvez, que seriam de maneira que apareceria tão rápido, né, nas instituições, que seria uma demanda, uma necessidade que apareceria tão rápido. Mas ela já imaginava que existiriam alguns problemas na implementação. E algum desses problemas foi apresentado aqui no desenvolvimento, né? Então a gente consegue perceber que a gente consegue fazer uma análise desses problemas, perceber quais são essas dificuldades e fazer e pensar na importância, né, na necessidade de criar mais estudos voltados para a área, criar mais estudos voltados para a formação dos professores, como é que a gente pode visualizar de maneira mais específica, municipal, estadual, como é que está o andamento desses professores, quais são as dificuldades, como podem ser implementadas naquela região, e também fica aqui aberto, né, para possíveis atualizações, pegando pesquisas, como eu falei, de maneira mais específica nas municipais, estaduais, nessas pequenas regiões, para conseguir entender melhor qual é o comportamento dos estudantes referente a esse assunto, qual é o comportamento de formação ou da falta de habilidade dos professores referente a esse assunto, para conseguir criar estratégias específicas na realização dessas atividades para esses professores ou para esses alunos voltados na área. Então essa foi a apresentação sobre o pensamento computacional. Espero que tenha sido claro, né, sobre os desafios e um pouquinho das estratégias que podem ser implementadas ainda no ensino básico e sobre a importância de falar um pouquinho mais sobre esse tema. Agradeço aí pela disponibilidade. Forte abraço, tchau, tchau.